A matéria da FAESP, Panorama do Antigo Testamento, Pentateuco e Históricos. Posteriormente, Panorama do Antigo Testamento, Poéticos e Proféticos. Ok? Vamos então dar sequência. Já havia gravado algumas aulas tratando acerca de Pentateuco. Caminhamos aí até o Deuteronômio, ok? E agora vamos prosseguir com os livros históricos, do grupo Históricos do Antigo Testamento. O que para os judeus é profetas anteriores, né? Seria Torá, Neviim, né? Seria o grupo Neviim, profetas anteriores. Bom, vou utilizar para esta aula este material que é muito bem recomendado do material da FAESP, ok? Que é o livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, de Stanley A. Ellison, da editora Vida. O meu aqui está bem surrado, viu? É bem antigo. Eu adquiri quando cursei teologia na FAESP. Não permaneci muito tempo, mas tive a oportunidade de ter contato com professores extraordinários e lá tive conhecimento desse livro. Atualmente estou cursando bacharelado em teologia pela FABAD, mas estou envolvido nos trabalhos com os núcleos, material da FAESP. Já gravamos aí algumas aulas e pela misericórdia de Deus continuamos prestando esse auxílio, né, com essas aulas gravadas, que serve como reforço às excelentes aulas presenciais que têm sido ministradas aí no setor 34 Pinheiros, tanto sede quanto o núcleo que está em Vila Madalena, na sede do pastor Adelício. Estamos aí prestando esse auxílio com aulas gravadas que entra como reforço no conteúdo que é ministrado nas aulas presenciais, ok? Então conheça melhor o Antigo Testamento, de Stanley A. Ellison, e eu acrescento aqui História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, de Joseph Angus, da editora Agnus. Gosto muito desse autor, desta obra, acho ele muito profundo, muito ortodoxo, então vamos trazer aqui algumas contribuições desses autores. Eu vou iniciar pelos trabalhos aqui que eu quero trazer como acréscimo e depois a gente entra aí no material da nossa própria apostila da FAESP, ok? Desde já peço para que você se inscreva no canal. Graças a Deus já tivemos mais crescimento de inscritos no canal, já estamos agora com 3.640 inscritos. Vamos caminhando aí até os 5.000 e adiante, ok? Peço para que você se inscreva no canal, indique o canal para outras pessoas, curta o vídeo, compartilhe o vídeo e que Deus continue sempre te abençoando, te fazer crescer, te fazendo crescer na graça e no conhecimento. Então, o material Conheça Melhor o Antigo Testamento, da editora Vida, de Stanley A. Ellison, a partir da página 68, que é acerca do livro de Josué. Então eu não vou ler os textos, eu vou ler os títulos, os subtítulos, tá certo? E a gente vai a partir deles fazer breves comentários para que a gente possa seguir para o material da apostila. Então você tem aqui esse livro que é um livro referencial, está na bibliografia da apostila e eu recomendo a todos, tá certo? Devido à sua qualidade, um livro de fato muito bom, muito enriquecedor para o conhecimento em panorama do Antigo Testamento. Livro de Josué, autoria. O nome Josué, que se deve à principal figura do livro, significa salvação do Senhor. Inclusive Josué é a forma hebraica, tá certo, antiga, para o que será o nome Jesus, sendo Josué Iehoshua e Jesus será Yeshua, ok? Então o nome Jesus será uma abreviação do nome Josué, Iehoshua para Yeshua, ok? Então o Senhor salva. Temos aí o nome Josué. O nome Josué tem uma relação com o nome Jesus. Então Jesus, nós sabemos que a língua é viva, então ela sofre transformações ao longo da história, principalmente no caso do hebraico, que sofre influência do aramaico devido ao cativeiro babilônico. Então você tem alguns nomes que sofrem modificação. Então de Josué você chega a Jesus no Novo Testamento, e Jesus será traduzido Yesu no grego, ou Yesous, né? Yesous no grego, para Jesus na língua portuguesa. Então você tem aí esse movimento, né, de tradução. Josué, ok?
Autor: o livro é anônimo e a sua autoria tem sido debatida com veemência, principalmente por aqueles que aplicam a teoria documentária ao Pentateuco. Então, na teoria documentária, o Pentateuco é uma coxa de retalhos, tá? Inclusive existe até uma teoria que propõe um hexateuco, tá? Um conjunto de 6 livros. E no caso aqui, em relação ao livro de Josué, a alta crítica textual que produziu a teoria documentária, ela vai questionar a possível autoria desses textos e a antiguidade deles, remetendo eles a um período posterior. É mais do agrado deles atribuir esse livro aos sacerdotes posteriores, a Esdras, tá? Entendendo que na verdade são pequenas lendas que circulavam entre o povo, que foram posteriormente condensadas num texto e inseridas no cânon, tá? Só que nós ficamos com a afirmação da Sagrada Escritura. Então você tem aí o livro de Josué, que você, no primeiro momento, como é colocado, não há uma preocupação da definição do autor, mas nós sabemos que Josué está diretamente envolvido, uma vez que ele é o personagem principal. Em torno de Josué você tem todo o desenvolvimento da história da conquista da terra de Canaã, né, a entrada de Israel para a terra que lhe foi prometida, certo? E junto a Josué, certamente você tem aí pessoas que estão auxiliando ele nesse trabalho, copistas, amanuenses, né, como foi utilizado posteriormente por Paulo na escrita de Romanos, por exemplo, foi empregado o trabalho de um amanuense. Então com o amanuense você tem alguém que está recolhendo, tá certo, esses fatos e os registrando, um cronista, né? Ou você tem alguém que está submetido a um ditado, você está ditando e ele vai registrando todo aquele ditado, né? Então, inclusive ele citou aqui aquilo que falou: os gregos traduziram para Iesous, ou Jesus, como está na Vulgata Latina. Você tem salvação do Senhor e posteriormente a relação do nome Josué com o nome Jesus. Então, acerca da autoria, a teoria documentária questiona, né, não acredita na antiguidade desses textos e nem na autoria atribuída. A maior parte dele pode ter sido escrita pelo próprio Josué, que conhecia os fatos em primeira mão e era também um escritor. Cita 24 e 26. Obviamente, um colaborador acrescentou mais tarde os últimos 5 versículos sobre o nome, sobre a morte de Josué. Óbvio, né? Então, a mesma coisa acontecerá com a morte de Moisés. Samuel, ok? Então você tem a situação da colaboração de um amanuense, ou de um copista, ou de um cronista. O fato de esse livro ser o primeiro dos primeiros profetas sugere como seu autor alguém com dom ou cargo profético, isto é, claro, indica Josué como o mais provável autor. O conteúdo do livro, que ele se limita à liderança de Josué, reforça a opinião que tenha sido escrito pelo sucessor de Moisés. Josué talvez tenha sido o descendente mais ilustre de José. Era da tribo especialmente abençoada por Jacó. Ok? Gênesis 48, 19. Do mesmo modo que José foi o salvador de seus irmãos no Egito, Josué conduziu o povo para o livramento e o descanso em Canaã. Ok? Você tem então essas características do autor, sua relevância, sua importância, tá? E algo que eu queria destacar aqui também, dentro do conjunto de livros da Bíblia hebraica, que não tem as mesmas divisões da nossa Bíblia, as divisões da nossa Bíblia são herdadas da tradução para o grego, chamada Septuaginta, ok? A Septuaginta, 139 a.C., se eu não me engano, se eu não estiver equivocado, tá? Então a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, dá também ao texto uma nova estrutura de divisões. Não é que ele acrescenta nem tira, é que ele subdivide os textos em outros grupos, ok? Na Bíblia hebraica você tem 3 divisões, né? Então o acróstico Tanar sugere Torá, Neviim e Ketuvim, tá? Neviim falando sobre Navi, sobre os profetas. Então esse grupo de livros é dito livro dos profetas, né?
profetas anteriores e posteriores. Anteriores é o que a gente pode chamar de livros históricos também, dentro da nossa organização bíblica, tá? E eu já ouvi esclarecimentos com relação a essa designação de livros proféticos, no sentido de que as narrativas históricas que estão presentes aí não têm por objetivo principal apenas descrever fatos históricos, mas demonstrar por meio desses fatos a ação de Deus. Então o objetivo deles é patentear a ação de Deus ao longo da história de Israel, como Deus agiu, como a poderosa mão de Deus trabalhou ao longo da história de Israel. Então é nesse sentido que eles recebem a atribuição de proféticos, tá? Então eles são profetas anteriores, colocados nessa designação, muito porque o seu objetivo principal é demonstrar a ação de Deus. Assim como o profeta, muitas das vezes nós temos uma visão equivocada, né, acerca do trabalho do profeta. Muitos acham que o profeta é um adivinhão, e na verdade o profeta é aquele que profere as palavras de Deus. Ele é utilizado como um veículo de Deus para que Deus se expresse, se pronuncie, ok? Verbalmente, mas às vezes também gestualmente. Você tem aquelas situações em que os profetas são levados a realizar atos, podemos chamar de atos proféticos, né? Em que estes atos são uma denúncia contra Israel. Então você tem a verbalidade, você tem a escrita, você tem a gestual, tá certo? São todos expressões proféticas de denúncia, por exemplo, de apelo para retornar a fidelidade para Deus, de polêmica com o povo. Você tem Elias polemizando com o povo: se Baal é Deus, seguiu; se o Senhor é Deus, seguiu. Então você tem situações diversas em que o profeta é chamado a agir, tá? Então o profeta é esse veículo por meio do qual Deus interage com o seu povo. E aí nesse sentido esses livros são proféticos. Você vê de fato a mão de Deus trabalhando, agindo, conduzindo a história, e isso sendo declarado por meio desses livros. O cenário histórico data 1405 a 375 a.C., ok? Então esse é o contexto histórico. Admitindo que Josué tivesse a mesma idade de Caleb, tinha este 40 anos quando espiaram Canaã. Então você tem a situação do contexto em que eles ainda estão espiando a terra, depois todo aquela realidade que nós conhecemos através da leitura do livro, das guerras, né, das lutas para a conquista da terra prometida. Então você tem aí todo esse desenvolvimento histórico que é conhecido por meio da leitura desses importantes livros, né? O livro de Josué, posteriormente o livro de Juízes, com a continuidade histórica desse povo que tem que se estabelecer na terra e permanecer fiel ao seu Deus. Então você tem aqui tudo um esboço, tá? Ingresso em Canaã, Josué comissionado, Jericó é espiada, o Rio Jordão é atravessado, a Páscoa é celebrada, campanha central, queda de Jericó, pecado e castigo de Acã, captura de Ai e Betel, aliança com Gibeon, na qual eles foram enganados, não é? Campanha meridional, então eles seguem conquistando terras, primeiramente avançando para o sul, posteriormente subindo parte meridional, chegando até a região norte, chamada setentrional aqui, né? Desafio da Liga Setentrional, contra-ataque de Josué, vitória total, retrospecto da conquista, divisão de Canaã, distribuição das terras, tribos estabelecidas ao leste. Então você tem a Transjordânia, né, chamada Transjordânia, terras do sul para Caleb e Judá, ok? Terras do centro para os filhos de José, divisão das terras restantes, especificação das cidades especiais, cidades refúgio, que é algo muito extraordinário. Você tem a presunção de inocência, né? Já parou para pensar de que o estabelecimento das cidades de refúgio é vamos dizer assim, é um mecanismo de presunção de inocência, no qual aquele que está envolvido nesse suposto assassinato, ele alega que não houve dolo, né? Não houve intenção. Então
a culpa, porque a imperícia talvez, ou um acidente de fato, né? Então estava cortando árvore, o ferro do machado escapa e acerta o crânio de seu amigo. Ele não tinha nenhum tipo de intenção de matá-lo, era seu amigo, tá certo? Mas devido a este incidente, né, a pessoa vem a óbito. Ele então alega que não há dolo, ele não tinha intenção de matá-lo, mas foi um acidente. Então é anunciado, né, pelo próprio Deus, é estabelecido, né, por Josué, 3 cidades refúgios a leste, 3 cidades refúgios a oeste do Jordão, na chamada Transjordânia, tá certo? Nas tribos de Gade, Ruben e meia tribo de Manassés que estavam naquelas regiões. Então você tem as chamadas cidades refúgio, tá? Cidade de refúgio. Então, enquanto viver o sumo sacerdote daquela cidade, a pessoa está ali numa anistia, tá? Então ele não pode ser capturado pelo vingador do sangue. Então as famílias constituíam o chamado vingador do sangue, que iria cobrar, né? Devido àquela morte, eles iam requerer, né? Requerer a punição, né? A punição com a aplicação da pena de morte, né? Para aquele que se envolveu nesse caso de morte. Mas ele pode então defender-se migrando para esta cidade refúgio, onde seu caso será analisado. Então os sacerdotes certamente vão, sacerdotes levitas, né, certamente vão levantar, estou colocando aqui como hipótese, tá? Certamente vão levantar a ficha do camarada, né? Então vão conversar com um e com o outro, né? Vão se apresentar ali, pessoas para defendê-lo, para acusá-lo, eles vão certamente deliberar em relação a isso aí, tá? Então é apenas uma hipótese que eu levanto aqui. Então enquanto ele estiver ali, ele está anistiado. Então temos aí algo muito avançado para a época, que é essa chamada presunção de inocência, né, que está muito clara através do estabelecimento dessa chamada cidade de refúgio. Aqui é a continuação de um texto. O que ele estava dizendo aqui com esse texto? Sim, a continuação disso aqui, ó, aquele texto que está ali, né? A data pode ser calculada como sendo 1405 a 1375, adicionando-se os 480 anos de 1º de Reis 6.1 ao ano de 965, começo da construção do templo, e subtraindo-se os 40 anos de peregrinação. As escavações arqueológicas de John Gustang determinaram que a queda de Jericó ocorreu por volta de 1400 a.C. Documentos descobertos em Tel El Amarna, no Egito, importante local para onde eram expedidas correspondências da época anterior à entrada de Israel. Os pequenos reinos que haviam ali na Palestina enviavam cartas requerendo auxílio do faraó. E essas cartas foram encontradas em Tel El Amarna, no Egito. O Garit, que é uma cidade que está na Síria, tá certo? Da atualidade, Síria Ocidental, parecem confirmar a data de 1400 nas correspondências reais daquele período, as quais se referem aos Habiru em Canaã. Esses Habiru, ou Apiro, como vi em outras obras, é uma referência estrangeira aos israelitas. Como é que eles chamam os israelitas? Apiro, ou Abiru, como está aí. É como outros que chamavam de hebreus, né, ou Eber, estrangeiros. Estado em que se achava a nação. Então você tem aí ele discorrendo agora sobre essas características específicas, né? Então, estado em que se achava a nação, condição de Canaã, tá? Ele vai tratar acerca de tudo isso aí, os povos que habitavam a região: heveus, girgazeus, amorreus, cananeus, né, os povos autóctones, né, da região, ferezeus, heveus, jebuseus, principalmente ali Jerusalém, como é dito aqui. Então você tem esses pequenos reinos, tá? Então eram pequenos reinos que guerreavam entre si, algumas vezes se uniam em aliança, e que estavam habitando então esse território na época da conquista de Israel com Josué, tá? Então aí os deuses que eram adorados, ó, El, que é um nome genérico para Deus, né, o Deus Supremo. Então você tem, é uma forma genérica de falar acerca de Deus, né? Como
nós falamos Deus, então o hindu também fala Deus, o espírita também fala Deus, é uma forma genérica para falar acerca de Deus. Mas você sabe que Deus na Sagrada Escritura se revela com o seu nome, se revela como Yahvé, por exemplo, tetragrama, né? YHWH, ou é chamado Adonai, né? Senhor, tá? Senhor no sentido excelso, somente para Deus. Ou El Shaddai, o Todo-Poderoso, então é Elion, tá? Elohim, que fala acerca da Trindade. Então você tem Deus falando, se manifestando, falando acerca de si mesmo, com essas terminologias, mas um nome genérico para Deus, El, tá? Então El vai entrar, vai ser também ajuntado a outros nomes que vão compor o nome de Deus mais especificamente. É como eu acabei de citar, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, né? Então que Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então El está aí, mas El é um nome genérico, né? Eles inclusive já adotavam também essa designação. El Baal, que é Senhor, tá? Então em algum momento já quiseram empregar esse nome também para Deus Baal, mas geralmente ele é rejeitado. É um nome associado, né, a essa deidade dos cananeus. Então você tem Baal, tá? Na mitologia era filho de El. Anat também era adorada, irmã de Baal. Astarote ou Astarte e Azerá eram esposas de Baal. Astarte ou Astarote e Azerá, esposa de Baal também. Moloque e Milcom, de origem amonita, eram deuses da orgia, do mesmo modo como Camus era a divindade nacional dos moabitas. Então o tipo de culto que era realizado a essas deidades eram cultos com depravação, com algum tipo de orgias que eram praticadas como suposto meio de favorecer a fertilidade da terra. Você tem encenação, né, de atos sexuais e prostituição, e hieródulas, né, que se dispunham nos templos, tanto efebos, né, rapazes que se colocavam em prostituição, como hieródulas, prostitutas sacerdotais, vamos colocar assim, né, mulheres que se prostituíam como meio de culto, ok? O objetivo do livro de Josué: contribuições singulares de Josué, cumprimento das promessas de Deus a Abraão, ok? Né, da entrega da terra, né, que foi prometida, a travessia do Jordão, redenção de prostituta, é um capítulo muito importante. Rabi, que entra na genealogia do Senhor Jesus Cristo, né? Um personagem fundamental, tá? Josué encontra o seu comandante, então você tem esse encontro com essa teofania, né? Essa manifestação teofânica, essa manifestação de Deus na figura daquele comandante de espada desembainhada, né? Com quem Josué tem um contato. Pecado de Acã é um texto terrível, um texto que nos leva à reflexão sobre a responsabilidade coletiva. Muitas pessoas elas se atrapalham com relação a essa questão do pecado de Acã, porque elas não têm a noção, tá certo, a noção da transformação do período da lei para o período da graça. Então nós temos que ler o Antigo Testamento pelos óculos do Novo. Não adianta você pegar tudo do Antigo Testamento e tentar enfiar no Novo Testamento do modo como está, porque eles estão debaixo da antiga aliança. Lembrando que nós estamos debaixo da nova aliança, tá? Da nova aliança em Cristo Jesus. Então nós estamos submetidos à nova aliança em Cristo Jesus. Eles estavam na antiga aliança, tá? Eles estavam aí submetidos ao pacto sinaítico, que foi estabelecido com o grupo, tá? Foi estabelecido com o povo, de modo geral. De modo que um era responsável pelo outro. Não poderia haver omissão diante do pecado do seu vizinho. Por quê? Porque o pacto é coletivo. Todos são responsáveis. Se houver uma apostasia, né, Deus ele considera a aliança quebrada. Então o povo
é responsável em zelar, tá certo, pelo pacto, pela aliança com Deus, inclusive em relação a uns e outros, tanto que são estabelecidas penas para aquele que adentra a adoração de outros deuses, né? Então, pena de morte, apedrejamento, é levado à porta da cidade para ser julgado. Então você tem essa responsabilização coletiva no contexto de Israel. Por isso que você tem aquele grave caso, né, de Acã. Acã então peca, sua família está responsabilizada, toda a sua casa, né, e o povo também sofre em decorrência, né, da quebra da aliança com Deus. Isso é um pacto coletivo, tá? Nessa noção. Dentro do Novo Testamento você tem a salvação como individual. Então a salvação, cada um tem que se submeter a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não há mais essa noção dessa coletividade. Há uma noção de comunhão. Então a noção de comunhão já é a situação na qual a igreja precisa viver em comunhão. E em comunhão precisa buscar em Cristo Jesus. Então você tem essa noção de comunhão para o Novo Testamento. Divisão tribal de Israel, cidades refúgio, como já mencionei, tá? A divisão das tribos, conforme foi estabelecido, né? Campanha exterminadora de Josué, leitura da lei em Siquém, o sol se deteve, né? Outro evento relevante dentro do livro de Josué. Então, algo que precisa ser dito aqui, por exemplo, é acerca de entendermos que a Sagrada Escritura, ela não é um livro de história, tá? Ela não é um livro de biografia, nem de biologia, tá? Nem um livro de ciências. Ela é a revelação de Deus, que está preocupada principalmente com a salvação da humanidade, do restabelecimento da comunhão do homem com o seu Deus. Então, aquilo que é narrado na Sagrada Escritura tem sempre esse objetivo. Tanto que a Sagrada Escritura às vezes prioriza certos contextos que para o historiador seria ridículo. A Sagrada Escritura prefere falar mais acerca de Elias e da viúva de Sarepta do que falar acerca de Onri, que foi um importante personagem que estabeleceu uma dinastia que foi reconhecida internacionalmente. Os assírios chamavam Israel de terra de Onri, de tanta relevância que deram ao pacto, à aliança que Onri conseguiu estabelecer com Et-Baal dos fenícios, tá? E a Bíblia em relação a isso diz o quê? Pouca coisa. Não dá qualquer tipo de relevância a esse personagem que historicamente é relevante, mas biblicamente não tem todo esse peso de relevância. Por quê? É mais edificante, é mais impactante para mim e para a sua fé saber acerca de Elias, né? Elias, esse tisbita, esse cara que aparece assim, não tem um parentesco, né? Não tem uma árvore genealógica apresentada ali, uma relevância internacional, né? Prefere falar mais acerca de Elias, a viúva de Sarepta, Eliseu, seu sucessor, do que falar acerca desse personagem que é historicamente relevante. Isso fala muito para mim acerca do propósito da Sagrada Escritura, que é a salvação, que é a revelação de Deus para a humanidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Josué diz que o sol se deteve, alguém já vem com aquela conversa patética, ridícula, tá certo? Dizendo, eis aí um erro, né, em questão de astrofísica, de movimento, né, dos corpos estelares. Não é o sol que para, Josué, e sim a Terra, porque a Terra está no movimento de rotação em torno do seu eixo e translação em relação ao Sol, a estrela que está no centro de nossa galáxia, ok? Então, nosso sistema solar, perdão, então a galáxia é um pouco maior, engloba outros sistemas, né? Então, nosso sistema heliocêntrico, vamos colocar assim, né? Só que você olha para isso, essa declaração, e você vê o quanto ela é patética, tanto que até um geofísico, mais importante que seja, não é negado a ele dizer, usar de figura de linguagem, o sol se pôs, o sol nasceu. Ninguém o repreenderia por isso. Por quê? Porque é apenas uma figura de linguagem que leva em consideração o ponto de vista do observador. Essa é a questão. A Bíblia Sagrada não está aí para se apegar a todos estes
esses detalhes irrelevantes para o seu propósito. São relevantes para a ciência? São, eles são relevantes de fato, mas eles são irrelevantes para o propósito da Sagrada Escritura, que é falar acerca da atuação do poder da mão soberana de Deus que controla o universo, por exemplo. E não um detalhe irrelevante que seria anacrônico. Seria anacrônico exigir de Josué que tivesse este acurado senso de conhecimento de astrofísica. Não era para o seu tempo, ok? Então, respeitando o ponto de vista do observador, não há nenhum problema em Josué dizer: o sol parou. Orar a Deus pedindo: pare o sol em tal lugar e a lua em tal lugar, até que nós derrotamos esses inimigos que estão contra, tá certo, a ordem de Deus, a ordem do Senhor. E Deus, a partir do seu conhecimento, a partir do seu poder, ele realiza aquilo que Josué estava pedindo e nem sabia pedir. E aí a gente chega à situação na qual o Espírito Santo, se não nos conduzir em oração, nós sabemos pedir também. Jesus disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar de vossos próprios deleites. Antes de olhar para um suposto erro de Josué, olhemos para nossos próprios defeitos e respeitemos, né, esse contexto na qual ele está se expressando a partir do ponto de vista do observador, tá? Cessão da terra, as 12 tribos, né? Então são as divisões que foram ali estabelecidas e que vão sofrer alterações posteriormente. Por exemplo, a tribo de Dan se desemberça lá para a região norte, que ele está numa região muito complicada, que é fronteira com os filisteus, os piores inimigos de Israel ao longo de muito tempo da história. Somente no período de Davi e Salomão é que eles vão ser pacificados, né, digamos assim. Análise moral da conquista de Canaã por Josué, ok? E aí ele passará aqui para o livro de Juízes, né? Escolhei hoje a quem se vais, vendo Cristo em Josué. Então é muito interessante observarmos, né, como Josué é uma tipologia, né, para o Senhor Jesus Cristo, né? Jesus Cristo como esse general de guerra, esse conquistador, né? Inclusive Gálatas até emprega uma linguagem assim, né, que subindo ao alto levou cativo o cativeiro. Então você tem o Senhor Jesus Cristo como que alguém que leva cativos, né, leva prisioneiros a Deus. Então nós somos defrontados com essa realidade na qual somos escravos de Cristo para a salvação. Fomos conquistados por Ele. Ele é o nosso general de guerra, ok? Então temos aí esta tipologia importante para Cristo também. Então Josué, aqui ele vai passar a tratar acerca de juízes, então não é nosso interesse para o momento, tá? Vamos apenas ver um pouco aqui acerca da